Eu gostaria de ministrar, juntamente com os irmãos aqui, a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 22. É um texto bastante intrigante para nós cristãos no século XXI, onde nós não podemos perder o foco do que é a igreja, para qual fim a igreja o Senhor estabeleceu. E aqui, esse livro de Apocalipse, ela vem nos mostrando, conforme a carta à igreja em Laodiceia, alguns pontos que a gente vai falar, alguns fatores de muita relevância para os nossos dias de hoje. E começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Eu gostaria que todos que estão aqui, ao anjo da igreja em, no lugar de ser Laodiceia, pode ser Sandra, Janaína, Eliane, Célia, que a gente se coloque, né, como a igreja, né? Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que possa cobrir tua vergonha, tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Glória a Jesus. Estão me ouvindo? Nós temos o conhecimento de que a igreja de Laodiceia, nesse contexto da cristandade, era uma igreja rica, era uma igreja relevante
naquela cidade e naquela região. Aquela igreja, ela era conhecida como a igreja onde os seus membros, onde os frequentadores da igreja eram homens empreendedores, mulheres empreendedoras. Havia ali médicos naquela época e oftalmologista. Imagine naquele tempo, né, já havia homens, né, médicos que cuidavam da visão das pessoas. Também ali era conhecida por uma região que havia uma riqueza na tecelagem. Era uma igreja também que tinham pessoas que tinham posses em comprar tecidos de alta qualidade. Logo porque havia naquele lugar empreendimento de grande importância para a economia daquela cidade. E aí a igreja estava inserida nesse contexto de conhecimento, né? Eu estou fazendo aqui uma apresentação de que é a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, né? E aqui vem dizendo que é uma igreja rica, cheia de posses, né? Uma igreja que conquistava. Essa era a apresentação da igreja de Laodiceia para quem estava fora da igreja, no contexto da comunidade. Ela era conhecida como uma igreja relevante, uma igreja rica, uma igreja onde havia profissionais da área da saúde naquela época e havia empreendedores na área da tecelagem. Isso rendia bons negócios. Essa apresentação da igreja de Laodiceia reflete uma comunidade que tinha na sua região, né, um grande peso, né? A Laodiceia é um lugar de pessoas ricas, pessoas de um padrão alto, de um padrão elevado. Essa era a apresentação da igreja, né? Que vou abrir um parêntese aqui para a atualidade, os nossos dias de hoje, né? Há muitas igrejas investindo muito em templos, em megatemplos, em templos que você entra e fica extasiado com tanta riqueza em detalhes, né? E a igreja de Laodiceia estava assim, era uma igreja rica, né? Mas era uma igreja que estava fora do padrão que a palavra determina. Aquela igreja estava rica em posses materiais. E aí até se gabavam, né, de estarem bem, né, porque estavam bem vestidos, não lhes faltavam nada, tinha tudo que necessitavam para a sua vida cotidiana, a vida normal, mas havia uma problemática dentro dessa igreja, mesmo sendo rica e não faltando nada. Havia a problemática de que ela se tornou uma igreja normal, uma igreja independente, uma igreja sem a presença
uma igreja sem o fervor do Espírito Santo, uma igreja sem o anseio da palavra, uma igreja sem o desejo e a fome de conhecer o Deus vivo. Essa igreja começou a viver um tempo de nostalgia. Essa igreja era como conhecida uma igreja narcisista, uma igreja que olhava para dentro de si mesma e dizia que linda, que maravilhosa, né? Eu não preciso mais nada, né? Eu tenho tudo aqui em termos, né, materiais, mas lhe faltava a maior riqueza que uma igreja pode ter. E por isso que eu falei no início, vamos nos colocar como essa igreja. Eu sou a igreja, eu sou Sandra, eu sou Eliane, eu sou Glauber, eu sou Janaína, eu sou Beth, eu sou Irenice. Eu estou cheia de quê? Que tipo de igreja sou eu? Quem sou eu como igreja? Havia ali uma igreja verdadeiramente, ao olhar humano, uma igreja que estava linda, formosa e adornada materialmente. Mas a palavra vem nos dizendo que ela estava morna. Ela estava de uma forma que, ao ver, ao olhar do Senhor, ao sentir, Jesus começou a sentir ali náuseas. Ele sentiu vontade de vomitar, porque aquela igreja estava fora do padrão da qual ela foi criada. A igreja, ela foi criada para dar suporte. A igreja, ela foi criada para ter comunhão. A igreja, ela foi criada para haver cura. A igreja foi criada para haver restituição, restauração. A igreja, ela foi criada para que Cristo fosse o centro de toda adoração, de toda glória. Só que as pessoas ali que congregavam ali em Laodiceia olhavam para as riquezas e achavam que ali estava tudo bem com as suas vidas. Mas quem nos conhece, aleluia, é Jesus. Ele sabe que tipo de igreja eu sou. Ele sabe de que tipo de igreja você é. Eu pergunto nessa noite para você que está aqui, que tipo de igreja você é? Você é aquela igreja adornada por fora, linda por fora, mas por dentro está vazia, está sem entusiasmo, está sem fervor, está sem ânimo, está sem fome, está sem sede de adorar o Deus vivo, ao Senhor que é o libertador. Eu não sei como você está nesses dias. Nós estamos passando por um processo nos templos, em templos onde as aparências têm contado muito, e tem pessoas que estão se apegando muito às aparências. Mas o nosso Deus, ele diz, ainda dizes, estou rico, né? Conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada.
A igreja começou a viver uma igreja normal, como um clube, né? Frequentando, entravam e saíam na igreja como se fosse um clube qualquer, vestidas, todos vestidos bem, todos afortunados, né? Sem precisar de mais nada. E eles estavam enganados. A palavra do Senhor diz: contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O Senhor dá um choque de realidade para aquela igreja. Eu creio que o Senhor está nos movimentando nesses dias, para que a gente venha viver as primeiras obras, para vivermos as práticas das primeiras obras, não estarmos alienados aos conceitos, às filosofias que o mundo tem adotado e que tem entrado dentro da igreja. Eu creio que nesses dias o Senhor está nos convocando como seu povo para nos aconselhar, para adquirir, como ele diz, um ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças de roupas brancas, para que possa cobrir tua vergonha, tua nudez, e comprar o melhor colírio para que unja os teus olhos, possas enxergar claramente. Então, o Senhor está nos chamando a atenção, uma advertência para nós, que a gente precisa estar vestidos com roupas brancas. Isso significa santidade. Aleluia. Ele está nos chamando para adquirir dele mesmo o ouro refinado. Aleluia. Purificação. Isso, o ouro, quanto ele é mais ele é mais aquecido, ele muito mais tem valor. Assim é a nossa vida. Quanto mais nós formos apurados pelo Senhor, né? Mais queimados pelo fogo do Espírito Santo, nós seremos mais refinados. Aleluia! Oh, glória! Ele diz ainda que possa cobrir as nossas vergonhas, os nossos pecados. A palavra do Senhor diz: se dissermos que não temos pecado, somos os mais miseráveis de todos os homens. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, mas o Senhor quer nos cobrir das nossas vergonhas. Nesses dias, nós vivemos um contexto de um evangelho que está havendo muitas discussões, muitas brigas pelos púlpitos, pelas notoriedades. Nós estamos vivendo num tempo em que a visibilidade tem falado muito mais alto do que a santidade, do que tem mostrado mais a pessoa, mais a criatura do que o Criador. Que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja você é? E ele ainda está dizendo, ainda assim, unge os teus olhos, passa a enxergar claramente, compra o melhor colírio, aleluia. O Senhor quer limpar a nossa visão. Muitas vezes a nossa visão está conturbada, nós estamos com a visão, não está límpida,
Nós estamos muitas vezes como aqueles que estão com cataratas nos olhos, que estão com uma venda nos olhos, e o Senhor está dizendo que a gente precisa comprar esse colírio, e esse colírio é a palavra do Senhor. Nós precisamos nos dedicar, colocar, viver, orar. A gente precisa voltar à prática da leitura da palavra, porque é a palavra do Senhor que vai corrigir a nossa dificuldade visual. Aleluia! Ali naquela época havia já oftalmologistas, mas haviam ainda cegos espiritualmente. Nós estamos falando aqui, não é nada carnal que o Senhor está requerendo de mim, de você. O Senhor está requerendo das nossas vidas uma correção, quando ele diz: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Nesse tempo, o Senhor está nos convocando para uma correção, uma mudança de mente, uma transformação espiritual. Nós precisamos sair desse comodismo espiritual. Muitas vezes nós estamos religiosamente indo para a igreja, entrando na igreja, saindo da igreja, mas estamos ainda mornos espiritualmente. Mas a palavra do Senhor diz que ele vai vomitar aquele que é morno. Essa advertência, meus irmãos, é algo muito importante para esses dias, porque ele diz que devemos ser diligentes, nós precisamos estarmos alinhados à vontade do Pai. Há muitas distrações nesses dias, há muitas vozes que tentam nos intimidar e muitas vezes nos confundir com o propósito original, o plano original de Deus para as nossas vidas, que é o resgate das nossas vidas para Ele. As pessoas hoje não têm mais empatia, não têm mais anseio, nem fervor em ganhar almas para Cristo, porque na igreja está tudo muito cômodo. Você entra na igreja, é ar-condicionado, é uma poltrona confortável, e muitas vezes você não está querendo enxergar os campos, como a palavra do Senhor diz, que já estão brancos para a ceifa. Aleluia! Nós nos lembramos de tantos homens e mulheres que foram mortos pelo Evangelho, que dedicaram a sua vida em prol do Evangelho, e eu acredito que nesses dias está precisando dessa diligência, desse arrependimento, dessa volta urgentemente à prática das primeiras obras. A igreja tem ficado muito centralizada nela mesma, nas quatro paredes. Assim era a igreja de Laodiceia, uma igreja narcisista, uma igreja que se amava, olhava, está tudo bem, aqui está tudo cômodo, mas e lá fora, como é que estão as vidas que estão carentes e necessitadas de ouvir a palavra? Assim, muitas vezes, nós nos pegamos, nós como igreja, nesses dias, como um povo que tem ouvido a palavra reiteradas vezes, mas não temos nos posicionados
como o Senhor quer que sejamos um povo que esteja com o coração aberto para Ele reinar. E quando o povo, os irmãos de Laodiceia, eles mesmos estavam ali se idolatrando, amando-se a si mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes estamos estacionados, estagnados, estamos religiosos, estamos acostumados somente a ir ao culto, voltar ao culto, mas nós não temos olhado para a direita, para a esquerda, nós não estamos olhando pela frente e atrás, tantas pessoas necessitadas de ouvir a palavra do Senhor, e ele ainda diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor ainda continua batendo na porta do meu coração, na porta do seu coração. E ele disse: ouvir a minha voz e abrir a porta. Temos que ter essa decisão, nós temos que ter esse posicionamento de abrir a porta do nosso coração, porque quando abrimos a porta do nosso coração para o rei entrar, quem vai governar ele, quem vai determinar ele, quem vai nos usar ele, quem vai nos aprumar ele, quem vai nos dar o direcionamento é ele. Muitas vezes nós queremos seguir os nossos próprios pensamentos. Eu vou pregar somente a classe A, a classe B, a classe C. Eu não vou para aquele campo, porque aquele campo é difícil. Eu prefiro estar aqui na igreja, porque tem um louvor maravilhoso, tem uma palavra boa, tem um equipamento de som bom, está sendo hoje de grande visibilidade. Meus irmãos, nós estamos perdendo a essência do verdadeiro cristianismo, do qual foi o propósito que o Senhor criou a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita nos nossos corações, ele habita na nossa vida, quando ele diz que nós somos templo do Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você, mas tem que ter essa atitude, quando ele diz: estou batendo na porta, ele está batendo na sua porta agora. Se você abrir, ele vai entrar e ele vai ceiar e ele vai fazer um movimento santo e poderoso que nós precisamos nesses dias é de avivamento. O que nós precisamos é estarmos alinhados à videira, ligados à videira, enxertados na videira. Nós fizemos essa ilustração da apresentação de que é a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja relevante, mas uma igreja morna, uma igreja sem fervor, sem temor a Deus, uma igreja que estava vivendo a sua própria vontade, porque eles estavam vivendo de acordo ao seu padrão de vida, porque o seu padrão de vida ali era elevado. E ele diz: ao vencedor, ele está dizendo, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele está nos convocando para sermos vencedores. Vencer o quê, meus irmãos?
vencer as lutas, as batalhas desses dias que tem tentado nos confundir, que tem tentado nos tirar do prumo, que tem tentado nos tirar da vontade do Senhor. As lutas, sim, têm vindo, mas a nossa confiança tem que estar nele, tem que estar inteiramente dependente do Senhor. Nós precisamos viver um tempo em que o reino de Deus, ele tem que ser a nossa prioridade, não as riquezas. Aleluia! As riquezas materiais. E hoje há uma briga pelas riquezas, há brigas por lugares, em assentar lugares dentro da igreja, a ter visibilidade, a ser pessoas que aceitam convites. E muitas vezes nós estamos perdendo o maior projeto que o Senhor determinou para as nossas vidas, de que nós somos uma igreja viva, que serve o Deus vivo para fazer a diferença nessa terra. Nós precisamos viver na contramão do mundo. A palavra do Senhor diz: aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Abra os olhos, coloque este colírio, porque há um engano tentando roubar a essência da qual o Senhor nos chamou para vivermos nesses dias como igreja do Senhor. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. O Espírito Santo de Deus está revelando nesta noite que nós precisamos ouvir os conselhos do Senhor. O Espírito Santo está revelando nesta noite que nós precisamos descer à casa do oleiro. O Espírito Santo está revelando nesta noite que nós precisamos ouvir o apelo do Senhor, e o apelo do Senhor para a minha vida, para a sua vida como igreja, é arrependimento. Arrepende-se de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Jesus está nos confrontando a igreja nesses dias, uma igreja sem entusiasmo, uma igreja sem fogo, uma igreja que não está quente, uma igreja que não busca, uma igreja que não está interessada nos dons espirituais, uma igreja que só pensa: eu vou para a igreja, eu sou participante da igreja, eu sou dizimista, eu dou até um bom testemunho, mas não é só isso que o Senhor quer. O Senhor quer que pratiquemos aquilo que Ele tem falado em todo o tempo na sua palavra, que Ele quer um povo que seja adorador dEle, que celebre o nome dEle, que coloque o reino dEle em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Jesus nos confronta nessa noite, aleluia, para vivermos um tempo de fervor, um tempo de alegria, um tempo de contentamento, um tempo de desbravar, um tempo de anunciar o reino. Ele conta nesse tempo com uma igreja avivada, uma igreja restaurada, transformada pelo poder do Espírito Santo. Assim como ele diz: aquele que tem ouvido, ouça
o que o Espírito está dizendo à igreja. E o que o Espírito Santo está dizendo à igreja é isso nessa noite. Anseie pela palavra. Aleluia! Anseie pelo temor de Deus, aleluia! Anseie pelo fervor na palavra do Senhor, aleluia! Anseie pelo quebrantamento, aleluia! O que está havendo em nós que tem cansado o Espírito de Deus, que tem confrontado a verdade que liberta. Muitas vezes nós estamos assim, tentando viver uma vida de um padrão que o Senhor não liberou, não determinou para nós. O que nós precisamos é nos desviarmos de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nos Salmos, ele diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos, nesses dias, como igreja, viver a prática da palavra, não viver rótulos, não estar preocupado com megatemplos, não estar preocupado com equipamentos sonoros de grande porte. Nós temos a nossa voz profética. O Senhor já nos deu uma voz, e aí ninguém pode calar essa voz. Ninguém pode impedir a voz profética da igreja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão aqui, o que ele está vendo em você como igreja, o que ele está vendo em você como igreja, que você não durma nesta noite sem pensar nisso, como Cristo está me vendo como igreja. Cristo entrou, viu a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja relevante na comunidade, mas era uma igreja morna, era uma igreja que ele estava a ponto de vomitar, porque ela tinha perdido a sua essência. Meu irmão, minha irmã, não resista, creia que o Pai, o Espírito Santo, o Senhor Jesus te chamou para uma grande obra. Não se venda, não se renda, não resista, mas tema, busque com veemência aquilo que o Senhor já liberou para a sua vida, para você fazer como igreja do Senhor. Termino declarando: Deus diagnosticou, trouxe um diagnóstico para a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que ele estava pronto já para vomitar aquela igreja. Que assim não seja com a minha vida e com a sua vida. O que ele está vendo em você como igreja. Que o Espírito Santo nos abençoe poderosamente e grandiosamente.